segunda-feira no mercado norte-americano. Hoje é dia 22 de junho e a gente vai pegar os dados da performance das ações da semana passada e, como sempre, a ideia é usar esses dados, essa análise, para tentar nos prepararmos para a semana que começa hoje. Então, como de costume, eu vou apresentar alguns dados técnicos, que são números da semana passada, que se vocês estiverem interessados em saber como e de onde eu tirei esses dados, convido aí no primeiro vídeo, que lá eu explico de onde que eles vieram. E também, como já vem sendo de costume, vou apresentar algumas análises técnicas básicas sobre o mercado como um todo, sobre as 5 maiores empresas do mercado, e também vou contrastar a minha análise com a análise que você vai encontrar no site do IBD, que é Investor Business Daily, que também o link e tudo mais está no primeiro vídeo. Então, se você tiver interesse em saber de onde que vem essas informações, peço que volte no primeiro vídeo. Do contrário, partiremos do princípio de que esses dados eles são confiáveis e tudo mais, que obviamente são. Eu, do mesmo jeito que vocês estão confiando em mim aqui para poder fazer esses números, extrair esses números, eu confiei também na empresa que puxa esses números do mercado. Então é uma rede de confiança. Vocês conseguem checar de onde que eu tirei, eu não consigo checar de onde que eles tiraram, mas a gente confia que todo mundo está fazendo o serviço bem feito. Enfim, vamos lá. O que aconteceu com o mercado semana passada? O número de empresas que estão acima da média móvel de 50 permaneceu mais ou menos a mesma em relação à semana anterior. Lembre que a semana anterior teve uma queda em relação à anterior a ela, não muito severa, mas teve uma queda, e essa semana agora permaneceu mais ou menos estável. Lembrando que a média de 50 é uma média de longo prazo, relativamente longo prazo. Então, ela indica que as empresas estão conseguindo se manter, os estoques estão conseguindo se manter com valores acima de uma média de longo prazo. Ou seja, as movimentações que a gente está vendo agora são movimentações mais de curto prazo. E isso é refletido aqui, na média móvel de 20 dias. Então, há 3 semanas atrás, ela estava perto de 90%, 90% das empresas no mercado de ação estavam acima da média móvel de 20%. Semana retrasada caiu para em torno de 60%, e essa semana caiu um pouquinho mais, mas nada muito grave. Então, aqui indica que mais ou menos a metade dos estoques, das ações no mercado de ações estão acima da média móvel de 20. O que significa que é uma média móvel de maior curto prazo do que a de 50, não é de curto prazo, mas é de maior curto prazo do que a de 50. Lembrando que 20 significa um mês, 4 vezes 5, 20. Então, uma média móvel mensal de 20, a gente observa que 50% das ações, um pouquinho acima de 50% das ações, estão acima desse valor, dessa média delas. E isso é um bom sinal, significa que o mercado, de modo geral, está positivo, está numa tendência possivelmente de crescimento, pelo menos temporariamente. O número de empresas que fecharam a semana no positivo, considerando de segunda a sexta, o valor de segunda em relação o valor de sexta-feira passada em relação ao de segunda-feira passada, então para fechar a semana positivo, o número de empresas que fecharam positivo foi acima de 60%, que é um valor muito superior à da semana anterior, que tinha ocorrido uma queda bem severa aqui, de em torno de 80, caiu para em torno de 20. Essa semana o número subiu. Então, o número de empresas que fecharam no positivo semana passada foi acima de 60%, foi um número alto, porém isso não teve um impacto direto, pelo menos no momento, na média, em aumentar o número de empresas acima da média móvel de 20 e de 50.
Isso é interessante, né? Então a gente tem que pensar, né, quais... Teria que avaliar as empresas individualmente, mas para mim o que isso aqui está dizendo é que essa queda aqui, ela foi grande o suficiente para poder, né, derrubar as empresas para médias móveis, né, tipo, as de curto prazo serem derrubadas, e só as de mais longo prazo que, né, conseguirem se mantendo só de longo prazo. E essa subida aqui, que foi muito grande, né, o número de empresas aqui que fecharam positivo foi muito superior à semana anterior, isso não correspondeu com um aumento no número de empresas acima da média móvel de 20 de 50, o que para mim diz que esse aumento aqui, ele possivelmente ocorreu em empresas diferentes daquelas que caíram. O que eu quero dizer com isso? As empresas que tiveram essa queda aqui, elas ainda não conseguiram se recuperar. As empresas que estão subindo aqui não são as mesmas que caíram aqui. Isso é uma inferência que pode estar errada, né? A gente tem que realmente analisar as empresas de forma individual para chegar nessa conclusão, mas para mim isso seria um indicativo, mesmo porque é conhecimento que foi muito alto e a gente na verdade viu uma caída, né? Caída pequena, uma caída, certamente não foi uma subida na média móvel. E o número de empresas, né, que estão, digamos, inflacionadas, né, no mercado subiu um pouquinho, mas ainda assim está tá abaixo de 5%, né? Que é um sinal muito bom, sinal de que o mercado está com um número pequeno de empresas que estão muito acima do valor justo, né, de determinada ação. Justo no sentido, né, da média histórica daquelas empresas. Não é um negócio, né, subjetivo, é objetivo. Enfim, então isso aqui está dizendo que o mercado deu uma recuperada. Semana positiva que foi bom para o mercado. A gente vai olhar isso em detalhe daqui a pouco, o que isso significa. Aqui brevemente a gente vai olhar os gráficos, né, mas brevemente o mercado, né, S&P 500, fechou mantendo o suporte na média de 20. Então, semana passada, segunda-feira da semana passada, foi a mesma situação e eu considerei aquilo como bearish. Por quê? Porque na semana anterior, semana passada, teve uma caída muito brusca, né, como a gente vê aqui, né? Teve uma caída muito brusca e o suporte na média de 20 foi um suporte que, ao meu ver, foi um pouco fraco. Né? Ele não fechou muito acima da média de 20, ele ficou naquela coisa ali, né, tipo, né, vai ou não vai. Essa semana foi parecido, porém a semana toda ficou acima da média de 20 e fechou a semana né, na média de 20. Então, para mim, está dando a entender que realmente essa média móvel de 20 é onde o mercado está achando suporte, pelo menos temporariamente. Então, eu já considero que agora isso é uma coisa mais bullish. Por quê? Porque realmente o mercado está se segurando ali. E é uma média de curto prazo, isso é uma coisa boa. A Nasdaq, que antes tinha fechado acima da média de 20, mas abaixo da média de 10, essa semana achou suporte na média de 10, que é mais curto prazo que a média de 20, obviamente. Então, isso para mim é muito bullish, ou seja, ela não só né, se manteve acima de 20, como recuperou a média de 10. A Dow Jones, anteriormente ela tinha achado suporte na de 20, essa semana, mais uma vez, ela achou suporte na de 20, mas um suporte fraco. A gente vai ver o gráfico, a gente vai ver o que eu quero dizer aqui. A Russell, na semana anterior, tinha cortado a média de 20, ficou abaixo da média de 20, né, cortando ela, e essa semana fechou também cortando a média de 20. Então, para mim, isso é muito bearish. Significa que o mercado de ações, né, de empresas menores, de capitalização menores, não está acompanhando o mercado como um todo, dando a entender que o investidor está ressabiado, não está muito interessado em risco no momento, ou pelo menos está, né, segurando a onda aí, mas também não teve uma queda muito grosseira, né? Então nada para alarmar aqui, porém é um sinal no mínimo amarelo.
Microsoft, né, que é a maior empresa do mercado, semana passada fechou acima de 10, para mim foi, né, foi bearish se você considerar como estava crescendo, porém nessa semana ela validou essa posição acima da média móvel de 10, que é a média móvel de curto prazo, quinzenal, né? Então para mim agora isso é bullish, porque realmente validou a sua posição acima da média móvel de 10. A Apple antes tinha sido acima da mesma situação, né? Acima de 10, validou, para mim agora isso virou bullish. Então apesar do comentário ser praticamente aqui idêntico, aqui praticamente idêntico, para mim a validação desse suporte torna essa posição bullish. Amazon, uma coisa. Então essas três empresas, Microsoft, Apple e Amazon, elas estão segurando o mercado basicamente. Enquanto que a Google né, achou, na semana passada tinha cortado a média de 20, tinha fechado abaixo, um pouquinho abaixo. Essa semana ela achou um suporte de 20, mas fraco. A gente vai ver do que se trata isso. Então, Google está sendo um retardatário dentre as grandes. Facebook tinha achado suporte de 20, agora ele reganhou a de 10, ou seja, né, passou para a média de 10 e deixou de 20 para baixo. Então esse aqui também é muito bullish. Então o único retardatário para valer aqui é o Google e como tanto a Microsoft, a Apple e a Amazon já estavam acima, né, da de 10 e conseguiram se manter acima da de 10 e a Facebook agora, né, juntou o time, para mim diz que as maiores empresas elas estão se segurando, né, e mantendo o mercado nessa subida, ou pelo menos segurando para não deixar cair. Semana passada, no site do IBD, eles estavam esperando, né, volatilidade basicamente, né. Essa semana, no sábado, né, o comentário deles foi de que na semana passada os Bulls venceram, e aí eu convido vocês a entrar no site e ver o que eles querem dizer com isso. Basicamente dizendo, né, que por ter tido muita volatilidade na semana, e a semana ter sido fechado, né, com ganhos, né, para boa parte das empresas, eles consideraram que os Bulls venceram. E também a gente, né, chega a essa conclusão vendo, né, onde está o suporte, né, o suporte foi mantido e tal. E para essa semana agora eles estão esperando que o mercado ou vá para cima ou continue esse período de volatilidade. Então essa é a análise na página, né, do Weekend Update do IBD. Então convido vocês a ir lá, porque a análise que eles fazem é bem diferente da minha. Eles focam muito na Nasdaq, que faz todo sentido no momento, porque é a que está liderando o mercado, é a que está puxando o mercado para cima. Como a gente vê aqui, né, as 5 maiores empresas do mercado são todas de cunho tecnológico, né, são as fortes da Nasdaq e são as que estão puxando o mercado como um todo. A gente vê, né, que a Dow Jones, né, que é muito pouco baseada em tecnologia, está ficando para trás. Russell, que é de empresas menores, também está ficando para trás. Então realmente o que está liderando é aqui. E você vê, né, a Nasdaq o suporte que ela está achando é numa média móvel de curto prazo. Então a análise que eles fazem é um pouco diferente da minha, na verdade relativamente bem diferente, mas então, ou seja, né, vale a pena vocês irem para complementar ou para aprender além, né, do que a gente vem discutindo aqui. Então eu vou voltar nos gráficos para a gente discutir os gráficos, né, de onde eu tirei essas informações, mas só para fechar aqui, para mim eu acho que essa semana agora ainda vai continuar esse processo de movimento lateral, né, com muita volatilidade, dia sim, dia não, indo para cima e para baixo, frustrante, aquela coisa arrastada. Então o que eu focaria para essa semana seria na empresa, né, no estoque da Amazon versus Microsoft, Apple, e talvez você pode comparar com o Facebook também, mas as duas maiores, né, do mercado são Microsoft e Apple, então eu focaria nessas duas. E por que eu estou comparando, por que eu estou preocupado, né, com certa forma, com a Amazon passando, né, na frente
da Microsoft e da Apple em termos de crescimento, né, de performance essa semana. O motivo é simples. Não necessariamente ele vai ser o caso, não necessariamente ele vai se repetir, mas o que aconteceu no início da pandemia, né, a gente está falando da quarentena e tudo mais, foi que a Amazon, dentre as maiores empresas, foi a que mais cresceu. A Amazon ela, né, trabalha com e-commerce, né, entrega, você pede online, né, entrega na sua casa e tal, e eles demonstraram uma resiliência muito grande como empresa, né? Agora não estou falando do estoque, não estou falando da empresa. A empresa mostrou uma resiliência muito, muito grande e conseguiram navegar nessa essa quarentena e esse período de grande incerteza muito bem, muito melhor do que todas as outras empresas que realmente lidam com o cliente, né, que realmente lidam com o produto, né. Dentro das empresas grandes foi a que se deu melhor. Então, só que a Microsoft, a gente vai ver o gráfico, a Amazon, a gente vai ver o gráfico, ela vem fazendo um movimento lateral já tem um tempo, indicando que essa seria, né, o que agora, né, virou para ela uma vantagem competitiva, né, que seria a quarentena, no sentido de que ela é uma das empresas que veio, né, dominando, né, o comércio durante a quarentena, e a concorrência, né, que já era pouca antes, ficou menor ainda. Essa vantagem ela estava sendo vista como uma vantagem que não o risco, né, da quarentena, uma segunda quarentena agora, estava sendo visto como um risco relativamente pequeno. Então essa vantagem para a Amazon ela foi vista como uma vantagem que não se espera a curto prazo, e outras empresas, né, o mercado como um todo, como o risco do vírus, né, da quarentena e tudo mais, estava sendo visto como menor, né, como reduzido, o mercado cresceu. Agora, com os novos riscos, né, com as novas especulações de uma segunda quarentena, pode ser que a Amazon volte a ter uma performance forte e que a Microsoft e a Apple fiquem um pouquinho para trás em relação à Microsoft. E isso seria um indicativo de que o mercado está considerando, né, os grandes investidores, o grosso do dinheiro, está considerando que o risco da segunda quarentena, a segunda onda, né, seja iminente, né, um risco maior. Né? Agora, porque risco tudo é temporal, né? O risco sempre está lá, sempre existe, mas qual que é o risco-benefício do momento? Antes, né, um mês atrás, o risco-benefício, né, de investir no Amazon, por exemplo, tinha sido o risco estava o risco da pandemia, né, de voltar essa quarentena estava sendo menor, então o benefício estava sendo menor também em relação a investir no Amazon. Mas agora, como o risco da quarentena está sendo aparentemente visto como uma coisa maior, o benefício de investir numa empresa que possivelmente vai te dar maior retorno nesse contexto aumenta. E essa empresa das 5 maiores seria a favorita, possivelmente. Então assim, né, para mim tem outras formas de ver se realmente o mercado está né, indo mais, como diz, se porque quando você investe no mercado, você quer saber qual é a direção do mercado, se a tendência é de ir para cima ou se é ir para baixo. Se o risco de uma segunda quarentena se confirmar, né, se o mercado realmente achar que vai ter uma segunda quarentena, o que vai acontecer é que o mercado vai cair. Então, isso aqui é uma coisa muito importante para quem está no mercado, porque né, a performance das suas ações, né, das ações que você tem no mercado, estão diretamente relacionadas com a direção do mercado como um todo. Se o mercado cai, de um modo geral, as empresas como um todo caem, como a gente vem vendo. Então, essa comparação aqui eu acho que seria muito útil. Há outras comparações que eu acho que são até melhores, mas se você é uma pessoa que foca nas maiores empresas, né, onde estão o big money, né, essa comparação é muito útil.
Então, o que seria bullish sign, os sinais de que o investidor está agressivo nessa semana? Para mim, seria uma continuação, né, desse movimento lateral, ou seja, continuação da volatilidade, e já que semana passada e a semana anterior o mercado, né, vem se mantendo acima da média móvel de 20, se o mercado continuar fazendo esse movimento lateral sem cortar a média móvel de 20, ou se cortar e recuperar imediatamente, para mim isso seria um sinal muito bom de que o investidor está, né, tipo, está com medo da segunda quarentena, porém não está disposto a fazer, né, a passar pelaquela queda absurda que a gente teve em março. Então, um crash, né, uma queda brusca do mercado é menos provável. Eu diria que nas próximas semanas ou mês, a gente na verdade vai cair para a média móvel de 50. Eu acho que essa média móvel de 20, esse suporte que foi achado na média móvel de 20, eu acho que ele é um suporte frágil e já é a segunda vez, na segunda semana seguida, que a gente toca nele e não faz um movimento mais construtivo para cima, né? O movimento vem, sobe e desce, sempre encostando na média móvel de 20 ali, que para mim indica que, de um modo geral, o investidor não está super confiante, mas também não está disposto a jogar fora, né, a vender barato as ações. Então, se mantiver, né, esse movimento lateral sem cortar a média móvel de 20, para mim seria um sinal muito, muito, muito positivo de que o mercado não vai cair. Porém, se cortar essa média móvel de 20 e não achar suporte na média móvel de 50, que a gente vai ver depois que ela não está muito longe de 20, seria um sinal de que o medo da segunda quarentena realmente, né, dominou o mercado e aí você pode esperar uma tragédia. Então, agora a gente está em momentos, né, bem iniciais, né, bem até especulativo, né, em relação a essa segunda quarentena e o efeito dela no mercado e uma possível queda abrupta do mercado. Não estou prevendo isso, mas a possibilidade existe e o mercado sabe disso. Não é à toa que o mercado, né, vem descontando, né, então, em relação, né, à queda das ações de modo geral. Então, assim, né, a gente vai observando aí, semana por semana, vendo os sinais do mercado e vendo o que realmente os investidores estão pensando. E também, né, observando onde estão as oportunidades, porque, como eu disse, a Amazônia, que seria dentre as grandes, seria uma oportunidade em relação à Microsoft e à Apple, por exemplo. Então vamos lá, vamos aos gráficos. Aqui a gente está olhando, né, o gráfico do mercado, né, S&P 500. Aí a gente vê aqui que na semana passada, que começou 4, 5, começou aqui, semana ela começou, não sei se vocês vão lembrar do último episódio. No último episódio, o movimento, né, o mercado, ele estava em baixa, né, do final de semana, durante o final de semana tinha caído, né, por isso que aqui fechou e aqui foi abertura. Durante o final de semana, o investidor começou realmente a vender agressivo, então o mercado de ação tinha caído com assim de 2% no final de semana, só que na segunda-feira, e aí sim você vê aqui também, né, que essa aqui é a média móvel de 20, então tinha cortado a média móvel de 20, o investidor viu naquilo uma oportunidade de compra, né, comprar barato, comprou barato, fechou acima da de 20. Então realmente está segurando aqui na média móvel de 20, essa linha aqui, essa linha está sendo importante para segurar. No dia seguinte teve uma outra, né, um gap up aqui, né, que tipo, fechou aqui, aí durante a noite o investidor começou agressivamente a comprar, aí abriu aqui, abriu bem alto, mas ó, caiu pra caramba, quase tocou na média móvel de 20, né, achando suporte aqui novamente, e fechou acima da de 10. Então assim, né, um investidor mais otimista, né, mais bullish, vai pensar, não, agora o mercado vai achar suporte na média móvel de 20. No dia seguinte não foi o caso, no dia seguinte fechou abaixo, aí, né, tendência aqui é de que fosse caindo, realmente caiu, só que, né, quase tocando na de 20, e aí na sexta-feira
o mercado não movimentou muito, né? Mas né, que tocou, né, quase tocou no de 20, o investidor mais agressivo deve ter achado uma oportunidade de compra, comprou à noite, né, o movimento durante a noite jogou o mercado para cima, só que no dia seguinte caiu em terra de novo, cortou a média de 20, mas fechou logo em cima logo na média de 20. Então, realmente, essa média de 20 aqui, ela está sendo suporte toda vez que passa dela, né, o que encosta nela, o mercado se joga para cima, né, o investidor oportunista compra e vende. Então, mas você vê, né, que tipo, a média de 20 e de 10 estão quase cruzando aqui agora, estão muito próximas, então dificilmente, né, vai achar suporte na de 10, possivelmente vai fazer um movimento lateral aqui na de 20 mesmo. E se a gente quiser dar uma olhada aqui no que seria a de 50, a média móvel de 50, ela estaria aqui. Então, assim, não é uma diferença tão gritante. Então, 294, vamos só de curiosidade, 294 dividido pelo fechamento da semana passada, que foi em 308. Então, isso seria uma queda, né, de menos que 5%. Então, se o mercado perder essa média móvel de 20 e cair 5%, que seria uma queda bem brusca, né? Mesmo que essa queda seja diluída, né, em dias, ainda assim não é nada assim, de muito absurdo, né? Então, eu diria que, na pior das hipóteses, o mercado vai achar suporte, né, nessa região aqui, possivelmente, né, aqui assim, na de 50, possivelmente não essa semana talvez ele continue acima da de 20, mas se cair, eu diria que ele vai cair mais uns 5% para fazer uma semana bem ruim, né? Perdendo esse ganho dessa subida aqui, para chegar em torno desse valor de 295. E aí aqui eu diria que a média móvel de 50 seria realmente um suporte muito mais forte que a média móvel de 20. Eu não estou confortável com a média móvel de 20, eu diria que ela é um suporte frágil. Muito frágil, cortado 3 vezes, sexta-feira fechou nela. Eu diria que a tendência é do mercado cair para de 50. Talvez não semana que vem, mas vai cair em breve. E a média móvel de 50 nesse exato momento, ela está onde o mercado estava aqui fazendo esse movimento lateral anteriormente. Só voltar aqui, botão de 10, ficou bonitinho. Então tá, então assim, só para fazer uma análise mais macro, rapidamente, a gente vê aqui que o mercado, depois daquela queda grosseira, né, bruta, teve uma recuperação, que durou, né, um período não muito longo, mas teve uma recuperação. Depois o mercado aqui ficou fazendo um movimento lateral, esse tipo de movimento lateral aqui que eu imagino que a gente vai ver aqui. Esse movimento lateral aqui, tá vendo, ele não teve uma variação muito grande, 295 para 277, não é uma coisa muito grosseira. E aqui, né, veio um otimismo, né, de vacina e com toda a ajuda, né, que o Banco Central norte-americano fez, subiu, teve um crescimento, né, dentro desse túnelzinho aqui, nessa faixa, e aí teve uma caída, e agora eu imagino que a gente vai ficar, né, fazendo esse movimento lateral aqui, que talvez caia né, de achar suporte nessa região aqui, que como a gente viu na de 50, né, achar suporte aqui, achar, né, resistência aqui, e que esse seja o túnel, né, seja esse túnel de movimento lateral aqui, ó. Talvez a gente vai encontrar aqui e aqui, né, esse movimento lateral aqui por algumas semanas. Enfim, isso é S&P 500. Agora vamos dar uma olhada no Nasdaq. O Nasdaq é uma outra história. O Nasdaq ela vem fazendo um movimento de crescimento, né? Ela veio nesse túnel aqui, toda vez que ela vem encostando, ela vai e sobe. De modo geral, achando resistência na média móvel de 20, né? Que chegou perto, subiu, 20, 20, 20. Por outro lado também, ela vem achando uma resistência nessa região aqui que é comum, né? Ela vem subindo num túnel. Semana passada, na segunda-feira, ela cortou, né, esse túnel, ela
isso aqui é uma análise técnica básica, né, mas esse tipo de análise técnica, como eu falei antes, né, da Nasdaq, era feito bem mais aprofundado no site do IBD, então aconselho vocês irem lá. Esse túnel ele foi rompido, né, aqui, então possivelmente o valor mais baixo desse túnel ele foi movido aqui para cá, o que indica que agora possivelmente a gente vai começar a fazer esse tipo de movimento, indicando que essa semana agora a Nasdaq ela pode cair para 2,36, em torno de 2,36. Então vamos ver que seria em torno de 2,37. 2,37 dividido pelo valor de fechamento, 2,44. Isso aqui menos 1, então em torno de 3%. Enquanto a gente espera aí uma queda em torno de 5% da S&P nas próximas semanas ou semana que vem, né, essa semana mesmo, eu diria que a expectativa seria de uma queda em torno de 3% na Nasdaq. Dow Jones, eu fiz uma análise aqui porque enfim, ela vem, né, fazendo suporte na de 20, mas você viu, cortou aqui, todo bagunçado, e que não ficou muito fora, mal achou suporte na de 10, caiu abaixo. Dow Jones, ela realmente, e que é um sinal de que o mercado realmente não está pronto, né, o mercado real, né. Que Russell também é uma bagunça, né, cortou, tentou passar, no dia seguinte ficou acima, mas aí caiu de novo aqui. Enfim, semana passada cortou, ficou um dia baixo, fechou abaixo, sexta-feira fechou abaixo. Então, todos os sinais de que, né, realmente as coisas não estão indo para fazer nenhum movimento significativo aqui. Microsoft, como a gente já tinha falado antes, vem liderando, né, a Nasdaq de esse crescimento contínuo e estável. Fechou acima de 10, ficou a semana toda acima de 10, que é muito bullish, que é muito bom. Apple, parecido, mas está vendo um pouco mais fraco. Ela tocou de 10 aqui, aí semana ficou acima de 10, mas sexta ela chegou a tocar na de 10, achou suporte, subiu, que é bullish, não tanto quanto a Microsoft, né, que você vai analisar aqui. A Amazon teve um crescimento muito forte no início, como eu falei, né, que ela foi uma das empresas que foram mais beneficiadas, pode dizer isso, com a quarentena. Depois ela fez um movimento lateral aqui, mas você vê que a diferença do máximo e do mínimo é pequena. Então a gente pode até fazer essa conta aqui rápido. Ela ficou mais ou menos, vamos fazer o túnel aqui direitinho. Eu diria que o túnel mais ou menos isso. E aqui seria mais ou menos isso. Então, vamos fazer as contas aqui rápido. Aqui seria 22,50 e 25, 22,50 depois 25, 10%. Então ela ficou nesse período que flutuando né, com o máximo e o mínimo com a diferença de 10%, que não é nada muito gritante, mas né, só para a gente ter uma noção do que aconteceu com ela nesse período. E agora, ó, aqui, não devia ter mantido, vamos colocar aqui assim. Então aqui, ó, você vê que, ó, semana passada, 1, 2, 3, 4, 5 dias, semana passada e a semana anterior. Na semana passada, foi quando começaram, né, a falar sobre segunda onda e tal. Aí você vê que ela foi, né, fez o breakout, né, ela quebrou esse padrão, né, de resistência nessa região, subiu,
Só que daí ficou aquela morrinha, né? O pessoal começando meio que falar que não vai dar nada, e o mercado vendeu forte também na sexta-feira, então ela foi e deu uma caída. Só que nessa semana a situação já mudou muito. Você vê que o investidor aqui tá fazendo um movimento de subida e o fechamento e a abertura está bem coladinho, né? As variações são bem pequenas. Aqui teve um movimento de né, os bearish, né, começaram a vender um pouco mais, só que fechou no alto. Então, para mim, isso é um indicativo de que o investidor não está convencido de que vai ter uma segunda quarentena, não está convencido de que o mercado vai cair, porém está considerando isso como uma possibilidade real e uma oportunidade aqui de comprar Amazon. Não está fazendo isso de forma agressiva ainda, mas possivelmente está se preparando para fazer isso. Né? Não é à toa que quebrou esse túnel. Depois os bears, né, acharam que não era o caso, mas assim que tocou o túnel de novo, né, tá vendo? Voltou. Então eu diria que isso aqui é um indicativo de que o mercado está interessado em investimentos tipo Amazon. E aqui a gente pode também traçar um segundo túnel. Então eu diria que se essa semana agora ele cortar esse túnel, que foi mais ou menos o que conseguiu passar na semana passada, semana anterior, então se conseguir romper essa resistência aqui, porque, né, como aqui e aqui chegaram em valores mais ou menos parecidos, então eu diria que agora essa é a segunda resistência. Se quebrar essa resistência, eu diria que o mercado está considerando que ações como a da Amazon é um investimento melhor no momento com a segunda quarentena em vista. Google, como a gente viu antes, deu uma crescida mais forte no início e agora não está lá essas coisas, né? E não está dando sinais de que vai liderar o mercado. Facebook, parecido com a Microsoft, veio um crescimento forte, aqui veio fazendo um movimento lateral. E aqui o Facebook é interessante, porque ele já vem fazendo um movimento lateral já tem alguns dias, algumas semanas. E ele está achando resistência nesse valor aqui. Ó. Então, o Facebook possivelmente, né, as chances de irem para cima existe, né, porque o Facebook é onde que as pessoas geralmente perdem tempo quando estão durante a quarentena. Então, eu diria, está nesse túnelzinho aqui de movimento lateral, eu diria que se conseguir romper essa resistência aqui, possivelmente assim como a Amazon vai correr, vai subir. E tendo em mente, né, que também tem o valor mais baixo, eu diria que é mais aqui, assim, na verdade, que esse valor mais baixo seria o suporte, né? Então, imagino que o Facebook não vai cair muito abaixo disso. Possivelmente vai achar resistência aqui, pelo menos a curto prazo. Netflix, que é outra ação também, né, que cresceu muito durante a quarentena, porque todo mundo vai ficar em casa assistindo vídeo. Outra ação também que a gente pode ver aqui, que estava achando resistência nessa região, achou suporte, achou suporte mais ou menos aqui, então, né, ficou nesse movimento lateral durante esse período e que agora está claramente pronto para poder fazer o breakout, né, cortar essa resistência. Se o Netflix cortar essa resistência junto com a Amazon, Facebook não necessariamente seria o caso, mas se o Netflix e a Amazon, né, duas grandes empresas que participaram que se beneficiaram de certa forma com a quarentena, se os dois cortarem essa resistência e correrem, eu diria que a gente está vendo o investidor se preparando e realmente descontando, né, uma quarentena aí. E aí aqui, uma coisa que eu queria fazer, a última comparação que eu vou fazer é com esse ETF, né, um fundo que é de biotecnologia, que historicamente não vai para lugar nenhum, né, só faz movimento lateral,
porque é um fundo de alto risco e tal, mas enfim, esse ano está sendo um fundo que está tendo um rendimento muito alto, e principalmente porque boa parte das ações desse fundo estão envolvidas ou com vacina ou com drogas do coronavírus. Então, olha só, no início da recuperação foi um crescimento muito forte, esse fundo realmente se deu muito bem. E assim como o Amazon, Netflix, né, até o Facebook fez um movimento lateral aqui, porque esse período foi um período em que as pessoas estavam achando, né, que os investidores estavam achando que o risco da quarentena tinha sido diminuído, então fez esse movimento lateral, né, ficou nesse túnelzinho aqui. Agora, semana passada, foi uma situação completamente diferente. Semana passada, né, ele tocou esse túnel aqui, a gente vê que não dá nem achando suporte na média de 20 ou de 10, realmente está flutuando nesse túnel. Deixa eu ver se isso aqui seria uma média de 50, talvez. Na 50. Então, ele né, cortou a de 20 que algumas vezes não conseguiu ficar acima, que cortou de 20. Aqui o mercado caiu, ele cortou de 20 feio, realmente perdeu o suporte de 20 completamente e achou suporte na de 50. Achou suporte na de 50, só que aí a gente lembra, né, que está nesse túnelzinho aqui também, que está meio que cortando aqui, achou suporte, passou da média de 20, mas achou suporte nessa linha de suporte aqui. Agora, essa semana, o crescimento foi bem agressivo e está bem claro que né, para cima, né? Tá bem agressivo e bem para cima. Cortou, né, achou suporte de 50, recuperou a média de 20, ficou nessa vacalhação aqui um pouquinho, mas durou pouco, rapidamente passou, né, subiu acima da de 10, né, de 20, desculpa, e agora, sexta-feira, esse fundo ele rompeu o suporte, a resistência, né, que estava tendo durante esse túnel aqui. Para mim, isso é um indicativo que fechou acima, rompeu e fechou acima. Isso para mim aqui é o indicativo mais claro, mais evidente, muito mais do que a Amazon, do que a Netflix e tudo mais, de que o mercado, o investidor está realmente considerando que vai ter uma segunda quarentena ou algo do tipo, ou algo sério, né, que vai impactar a economia, e que ações relacionadas com a quarentena, que ganham, né, com a quarentena de uma forma ou de outra, no caso que vacinas e drogas e tudo mais, vão ser os vencedores, né, vão ser os investimentos de melhores retorno para os próximos dias, ou próximas semanas, ou até meses, né, que durou muito. Então, se segunda-feira, hoje, fechar no positivo, né, o pré-market aqui mostra sem movimento, mas se fechar no positivo acima desse túnel, para mim é evidência de que realmente esse fundo vai correr, né? Isso vai continuar subindo. E a gente, né, outra ação, né, que também está relacionada com, que ganhou muito, né, com o vírus, foi com a quarentena, o Zoom também está correndo. E por aí vai. Então, reiterando, esperaria volatilidade aqui, né, para essa semana. Ficaria de olho nas empresas maiores, incluindo com essa comparação com a Amazon, com a Microsoft e a Apple. Como acabei de mostrar, esse fundo, né, IBB, eu diria que ele é até melhor, né, para você verificar, né, o sentimento, né, do investidor do que a Amazon, mas se você for uma pessoa que foca no mercado como um todo, a Amazon versus Microsoft e Apple seria uma forma boa de avaliar isso. Então é isso. Então, tomem cuidado essa semana. Se vocês têm investimento em empresas que são sensíveis, foram sensíveis à quarentena e possivelmente vão ser de novo agora, né, a um risco de uma quarentena, essas empresas estão vulneráveis. Esse suporte, né, e tudo mais que a gente fala aqui, isso é do mercado como um todo, isso não necessariamente vai se aplicar a todas as empresas. Eu esperaria que boa parte das empresas fechem a semana abaixo do que a gente viu semana passada. Eu espero que essa semana, imagino que essa semana um número grande de empresas vão fechar abaixo da média de 20. Se os índices principais mantiverem, né, o suporte de 20 ou de 10 para o Nasdaq, isso vai ser graças às grandes empresas, tipo Amazon, Microsoft e Apple,
mas o mercado como um todo, eu acho que ele vai ter uma volatilidade, porque assim, volatilidade pode ser volatilidade para cima como para baixo, né? Eu imagino que essa semana vai ser volatilidade para baixo por boa parte das ações. Por outro lado, como a gente acabou de ver também do IBB, né, mas ó, esse mercado também ele está trazendo várias oportunidades para quem está interessado, né, para quem se interessa em investir em ações, no setor, por exemplo, de saúde. E aqui só rapidamente, mas que eu me esqueço, se você for no site, né, do Finvis, você tem uma parte aqui que é de grupos, e aqui você vê, né, a performance da semana, né, um dia, na verdade, na de sexta, você vê que o setor de saúde foi o único, né, dentro dos que eles analisam, foi o único que fechou positivo. Vários outros fecharam negativo e bem negativo. Da semana foi o que, né, que correu mais, foi o setor que, aqui eu não estou falando de IBB, é um fundo, não estou falando do setor como um todo, foi o que correu mais, tecnologia segundo, né, por aí vai. Utility de novo, muito mal. Do mês, no mês você já vê que é diferente, né? No mês o setor de saúde foi o pior, ou seja, o setor de saúde realmente ele saiu das trevas, né? Saiu lá do buraco para liderar. Para mim isso aqui é uma outra forma de visualizar essa rotatividade do mercado, ou seja, os investidores estão pegando dinheiro de uma parte de um setor, né, de ações de um setor e passando para outro setor. E no caso, o setor que está sendo beneficiado nesse processo é o setor na área de saúde. Né? A gente vê aqui 3 meses, né? Cresceu mais ou menos, enfim. E se for ver, né, mais longo prazo, a gente vê que a tecnologia vem liderando esse ano. E que o setor de saúde, por causa desse período de pouco crescimento aqui, perdeu um pouco de liderança. Enfim, então é isso. Sucesso para a semana que começa. Tomem cuidado, não façam nada que não seja baseado em análise que não envolvam sentimentos, né? Pensem em números, não pensem, né, com o coração. É assim que se faz dinheiro no mercado. Um abraço.